grelinha muito velha, e ele foi lá com a rodinha da bicicleta meia capenga, e eu fui para lá. Irmãos, quando eu cheguei naquela casa, na época eu fazia um programa de rádio chamado Filhos de Sião, com a minha irmã, que é conhecida aqui na região, é uma excelente pregadora, tem uma comunhão com Deus. Eu sempre digo, eu sou o rodapé lá em casa. E quando a gente passava nas ruas, o pessoal, olha os filhos de Sião, olha os filhos de Sião. A lembrança mais clara para mim é que quando eu cheguei, coloquei o meu pé dentro daquele portão, uma cerca de taquara, as pessoas que tinham palha de milho no bolso, aqueles fumos de corda, garrafa de cachaça no pé da mesa, quando eu coloquei meu pé dentro daquela casa, eu vi as pessoas tirando aquela palha de milho, tirando o fumo de corda do bolso e pegando as garrafas de cachaça e jogando tudo pela janela fora. Irmãos, eu parecia que tinha tomado uma injeção de pimenta, vinagre, gasolina, tudo que arde e queima. E eu estava parecendo uma bateria de 300 mil volts, se é que existe, um verdadeiro reator atômico, saía fumaça pelo nariz, pelas orelhas. E quando eu cheguei no quarto daquela moça, eu estava tão possuído pelo Espírito de Deus, que eu cheguei e disse assim, irmã Célia Noronha, Jesus me mandou aqui para colocar a minha mão sobre a sua cabeça. A próxima coisa que eu ouvi, foi o médico ajoelhado na porta do quarto da moça, dizendo, Jesus, me perdoa, Jesus, me perdoa. A moça estava sentada na cama, tinha pedido para cantar o hino 360 e tinha pedido uma sopa de batata. Este testemunho saiu no Mensageiro da Paz. Esse testemunho eu trago comigo, meus irmãos, porque foi um momento em que a fé, não somente a fé, que em mim talvez não chegasse a ser a metade de um grão de mostarda, mas naquelas pessoas que perceberam que naquele momento Deus estava agindo por meu intermédio. Como de certo Deus tem agido por intermédio dos irmãos aqui, não uma nem duas, mas muitas vezes, e Ele quer continuar fazendo isto, porque a fé nós não compramos no bar do Zé. A fé nós não compramos na casa de parafuso, a fé nós não compramos na farmácia, é o Espírito de Deus que faz brotar a fé no nosso coração, para realizarmos a obra de Deus, e pregarmos e ensinarmos na unção do Espírito Santo, oh aleluia, oh aleluia. De vez em quando a aula toma assim um tom evangelístico, mas os irmãos vão contornando aí, porque sabe como é que é, né? As coisas apertam assim, aí arrepia o pelo, né, pastor Helena? Arrepia o pelo e a gente se torna um pouquinho mais ousado. Mas é só uma ousadia simples, viu, irmãos? Porque a honestidade está acima de tudo, não é verdade? Então, meus amados irmãos, a fé é uma questão moral. Ela nasce lá no profundo do ser. Nós não temos como explicar a fé. A melhor maneira, a melhor definição é aquela que encontramos em Hebreus 11:1, e nós preferimos muitas vezes ilustrar a fé do que tentar defini-la, porque nós agimos com fé em momentos de extrema necessidade, em momentos de extrema simplicidade também, porque é na simplicidade que Deus opera, graças a Deus. Mas conta-se que, por falar em simplicidade, conta-se que uma menininha, ao se levantar de manhã, ela chegou para o seu papaizinho e disse, papaizinho, o que é fé? E o papaizinho da menininha deu um tapinha assim no ombro dela e disse, minha filha, hoje você vai saber o que é fé. E a menininha foi lá, brincou um pouquinho com as suas bonecas e tal, e daqui a pouco ela veio de novo, papai, já está na hora da sua filhinha saber o que é fé? E o papaizinho da menininha, minha filha, hoje você vai saber o que é fé. E chegou a hora do almoço e tal, a menininha foi tirar a cera na siesta, e depois ela acordou toda sonolenta, e disse, papai, já está na hora da sua filhinha saber o que é fé?
E assim, minha filha, hoje você vai saber o que é fé. E a menininha saltitante saiu, foi lá fora brincar mais um pouquinho lá com seus brinquedinhos. Enquanto isso, o papaizinho da menininha desceu lá no porão, que ainda não tinha nenhuma iluminação, nem tampouco tinha nenhuma clarabóia para lançar alguma réstia de luz ali dentro. E desceu por meio de um alçapão que tinha lá no assoalho da casa. E de lá do fundo da escuridão, já tendo ele se acostumado com a escuridão, então se tornava mais fácil a sua movimentação ali, ele gritou: minha filha, venha cá! E a menininha escutou a voz surda, longe do pai, e saiu procurando: papai, onde está você? Papai, onde está você? E daqui a pouco, seguindo a voz do pai, ela descobriu que o pai estava lá no porão. Mas quando ela chegou lá e olhou naquele buraco escuro, ela não viu o pai, porque ela estava no claro, o pai estava no escuro, mas o pai podia vê-la. E disse: minha filha, venha cá. A menininha não podia ver o pai. Ela fechou os olhos, deu um pulo naquele buraco. Quando ela pensou que ia se arrebentar no chão, os braços do pai a seguraram. Fé, meus amados irmãos, é exatamente isso, é mergulhar nos braços invisíveis do Senhor, sabendo que Ele está ali para nos amparar, nos socorrer, não permitir que tenhamos uma queda fatal. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesta manhã, meus amados irmãos, nesses dias, aproveita para mergulhar nesses braços gloriosos, poderosos, que até hoje não se esgotou a sua pilha. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mergulha nos braços do Senhor. Então, prosseguindo aqui, nós estamos no ponto, a existência de Deus. Na natureza, na criação, na natureza e na história da humanidade, nós encontramos as evidências da existência de Deus. É óbvio que também contamos, evidentemente, com a revelação graciosa que Deus dá de si mesmo nas Sagradas Escrituras, principalmente, e depois através daquelas experiências que nós mencionamos aqui ontem, a qual cada um de nós reage de uma maneira de acordo com nossa formação, nosso senso de percepção. E dessas três fontes que surgem Acho que caiu a minha orelha. Oh, não, acho que foi só o microfone mesmo. Só que essas orelhas estão dando um trabalhão, não é mesmo? Concorda comigo? Que pena. Eu precisava de uma orelha um pouquinho maior. Alguém tem, por favor? Ok. Irmão, eu sugiro que o senhor traga assim uma taxinha, um alfinete, alguma coisa parecida para... Muito bem. Então, na criação, que o Darwin e outros homens espertos e sábios, inteligentes no passado, tentaram desviar a atenção do mundo para suas próprias conjecturas e pesquisas, mas que a Bíblia declara que tudo que existe saiu das mãos do Senhor e que absolutamente nada veio por acaso ou apenas vegetou ou se deu um estalo assim como num passe de prestidigitação e se fez e aconteceu. Não é nada disso. A Bíblia declara enfaticamente que Deus criou. As coisas que Deus criou apareceram imediatamente e não foi através de um processo evolutivo ou qualquer um outro nome que se dê a isso, mas o mais conhecido é o evolutivo mesmo. Então, o que tem no mundo agora existe desde que Deus criou. Nada novo apareceu. Tudo foi criado naquele espaço de 6 dias e nós somos a última criação de Deus. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. E na natureza,
nós observamos os diferentes acidentes geográficos, as diferentes fontes, as diferentes florestas, enfim, a multiplicidade geográfica que existe no mundo. E não somente a natureza morta, mas também todo tipo de natureza que nós encontramos arrolada aqui. E também na história da humanidade. O nosso pastor Abraão de Almeida está desenvolvendo uma parte da história. A história se divide em pelo menos 4 diferentes estágios, que são a história antiga, a história medieval, a história moderna e, segundo alguns especialistas, a história contemporânea também. O primeiro grande historiador, considerado assim, pai da história, era um filósofo grego, se assim podemos dizer, chamado Heródoto. E na área que o pastor Abraão de Almeida está falando, o pai da história da igreja é um homem chamado Eusébio de Cesareia. O pastor Abraão de Almeida e o pastor Elianer Cabral, se pastor Elianer Cabral for interpretar as 7 igrejas da Ásia no sentido histórico, então os dois vão andar paralelamente, pelo menos um certo pedaço da matéria. Por certo que cabe outras interpretações, sendo que a história não se pode mudar, jaz no passado. Nenhum de nós vamos entrar aqui numa nave espacial e vamos voltar no tempo, igual aquele filme De Volta para o Futuro, né? E vamos lá fazer uma mudança na história. Nós não podemos fazer isso. Eu quero dizer para os irmãos o conceito que se tem de história, que vive melhor o presente quem conhece melhor a história, o passado. Então, os irmãos aproveitem bem essas matérias que nos faz mergulhar no passado da história da humanidade, nos faz mergulhar no passado da história da igreja, e é em cima deste patamar de conhecimento que nós temos os nossos pés apoiados para hoje então chegarmos aqui e darmos a nossa contribuição também. De minha parte, eu acredito que nós, como Igreja do Senhor, estamos escrevendo as últimas páginas da história da igreja. A qualquer momento, essa história vai chegar a um fim, aquele fim maravilhoso, aquele fim faustoso que nós tanto desejamos e até nos impacientamos para que ele chegue logo. Glórias a Deus. Então, são nessas fontes que nós encontramos os 5 principais argumentos acerca da existência de Deus. Esses 5 argumentos, eles não nasceram assim de uma escola teológica, eles não nasceram assim numa mente privilegiada, não. Eles são o resultado que talvez remonte lá no passado aos pais apostólicos, aos pais da igreja, aos apologistas, quando se começou a formar esses conceitos, esses argumentos, porque foi necessário ao cristianismo defender-se daquelas seitas que os irmãos encontram os nomes na apostila do pastor Abraão de Almeida, e eu tenho aqui, ainda que destemidamente, não é? Algumas dessas crenças erradas. Eu tenho aqui uma linha sobre o agnosticismo, que eu ouvi o pastor falar sobre o gnosticismo hoje, mas não sobre o agnosticismo. Temos o politeísmo, o panteísmo, o materialismo, o deísmo. Eu devia também ter alguma coisa sobre o teísmo, que embora as palavras se pareçam, mas há uma leve diferença que precisa ser captada. O estudante da palavra de Deus tem que ser sensível a esses pequenos detalhes, para que ele possa perceber, irmãos amados, as pequenas diferenças, às vezes filosóficas, que então aparecem numa e noutra palavra. E esses argumentos, então, eles foram criados. Na maneira que nós o encontramos aqui, possivelmente eles tenham a sua origem em Agostinho de Hipona, que é considerado até, por assim dizer, o pai da Igreja Católica, porque foi ele e outras pessoas também, naturalmente, na sua época, que deram essa formação
a Igreja Católica no início da Idade Média, logo ali no 3º, 4º século depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que foi melhorado por Savonarola, por Tomás de Aquino e, por certo, nós protestantes, obviamente com algumas mentes mais interessantes e esclarecidas, também temos a nossa participação, a nossa contribuição aqui. Mas eles não são o resultado de uma pesquisa começada anteontem, concluída ontem e apresentada hoje. Não, é o resultado de um longo espaço que envolve experiência, muito estudo na palavra de Deus, muito conhecimento filosófico, muita experiência com Deus. Não adianta ficarmos pensando aqui que somos saudosistas, não. Nós precisamos das nossas experiências, é com ela que nós sobrevivemos à fé. É claro que nossas experiências precisam ser renovadas cada dia, para que nós não fiquemos então vivendo do restodonte que nós comemos ontem. Mas precisamos então renovar as nossas experiências com Deus. Isso nós conseguimos quando dedicamos parte do nosso tempo à oração, à contemplação, à meditação da palavra de Deus. Nós brasileiros não sabemos muito ainda o que é meditar, o que é orar, o que é ler a palavra de Deus. Mas o dia que nós aprendermos, nós vamos fazer isso muito bem, porque nós somos emocionais, nós não somos somente matéria, existe um coração pulsando dentro de cada um de nós, que tem sede de Deus, que precisa de Deus, que quer Deus, que anela por Deus, né? Então, meus amados irmãos, esses argumentos são muito importantes. É claro que eles aqui estão apenas mencionados. Depois os irmãos poderão ampliar seu conhecimento. O nosso irmão Eliel Pinheiro está ali com ótimos livros. Eu estive dando uma olhada lá. Ele tem aqui o livro de Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer, e também temos aquele clássico que é usado lá no Brasil, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do nosso querido irmão, o pastor Meyer Pierman. É um livro que, um livro de teologia sistemática, pelo menos, não pode faltar na biblioteca de um obreiro. Quer ser honesto e sincero com seu ministério? Então tenha Bíblias de diferentes versões e pelo menos um livro de teologia sistemática. E, por certo, a natureza do nosso estudo aqui não nos permite uma longa demora na apreciação de cada um desses argumentos. Mas temos aqui, então, encabeçando tais argumentos, o argumento da criação ou argumento cosmológico, da palavra grega cosmos, que significa mundo. Então, como dissemos aqui anteriormente, tudo que existe agora saiu das mãos do Criador. Ele é que deu origem a todas as coisas, conhecidas, desconhecidas, visíveis, invisíveis. Tem muita coisa que nós não temos culpa de não saber. Nós não temos culpa de não conhecer todo o sistema planetário. Até os cientistas de vez em quando dão um furo. Esses dias atrás eu estava lendo uma reportagem e eles estavam dizendo que rebaixaram o planeta Plutão. Que coisa triste, depois de ter sido um planeta durante muitos anos, agora passou a ser menos do que um planeta. Não sei, é claro que ele não tem sentimento, não tem absolutamente consciência do que aconteceu, mas você já pensou um general ser rebaixado nas suas divisas? Era comum no passado um sargento, ou um capitão, ou um major, por alguma indisciplina, está rebaixado. Se era major, passou a ser capitão, se foi capitão, passou a ser tenente e sargento e assim por diante, até chegar a soldado raso de novo. Para galgar aqueles degraus, ia ser um sufoco tremendo.
E então, meus amados irmãos, o planeta Plutão agora não é mais planeta, viu? Foi desclassificado nesta posição aí. O argumento cosmológico da palavra grega cosmos, que significa mundo. Esse mundo que para nós é desconhecido ainda em todas as suas nuances, em todos os seus prismas, nós ainda não conhecemos o mundo em que vivemos. É claro que conhecemos o nosso mundinho, o mundinho que nós nos relacionamos. Desde que Jesus me aceitou, eu sempre fui baratinha de igreja, mas o que eu desconheço da história da minha igreja é muito mais, infinitamente mais, daquilo que eu penso conhecer sobre a igreja, porque é um organismo vivo, que a cada dia se modifica, a cada dia se desenvolve, progride, e caminha para frente, caminha para o alto, que é a caminhada da igreja, louvado seja o nome do Senhor, e desenvolve, não evolui, desenvolve, progride, glórias a Deus. E temos também o argumento do desígnio, ou teleológico, da palavra grega teleos, que significa ordem, harmonia. E aqui cabe também uma ilustração. Os irmãos olham, eu gosto sempre de tomar o sol, a vida, de uma forma geral, como ilustração de certas coisas nas Sagradas Escrituras. É claro que tudo não pode ser resolvido com uma ilustração, mas disse um sábio uma certa ocasião que mais vale 1 quilo de ilustração do que 1 tonelada de explicação. E então, está lá fora, o mundo está lá fora. Aqui dentro nós conhecemos alguma coisa, os detalhes, observamos. Uma pessoa observadora é capaz de captar mínimos detalhes aqui dentro. Que já não é o meu caso, que sou muito mais generalizado nas minhas observações. Mas se os irmãos olharem para a natureza, desde que o sol apareceu, por ordem de Deus, desde que as coisas apareceram, por expressa vontade divina, o sol nunca deixou de nascer e de morrer. É assim que nós, pobres mortais, nos referimos ao amanhecer e ao anoitecer. Nunca, exceto em 2 ocasiões muito excepcionais, que o sol deixou de completar a sua trajetória, interrompida por um ato de fé. Todo mundo se lembra do dia longo de Josué, e também se lembra dos 10 graus no relógio de Acás, que a sombra do sol regrediu, correspondendo a cerca de 40 minutos no nosso horário. E então, irmãos, nunca na história se soube de um dia em que o sol não nasceu e não morreu, não nasceu e não se pôs. Isto é ordem. As estações do ano são bem definidas, começando pelo verão. Nós temos logo em seguida o outono, depois temos o inverno, depois temos a primavera, e esse ciclo natural das coisas é importante, é interessante ser observado, porque nós vemos aí a mão do Criador naquele elemento controlador que nós mencionamos aqui ontem. Deus está no seu trono, vai tudo bem aqui na terra, amém? Deus está no seu trono, vai tudo bem aqui na terra, graças a Deus. Nosso corpo está aqui. Nós não temos domínio sobre muitos elementos no nosso corpo, muitos órgãos nossos funcionam independentemente da nossa vontade. Como, por exemplo, quem de nós pode dizer assim para o coração? Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Todos têm coração? Uns têm coração que bate do lado direito, outros têm coração que... O importante é que bate. Mas todos têm coração? E eu pergunto, de quem é esse coração aí? Não sabe? Uau!
É a primeira vez que eu vejo um grupo de pessoas não saber de quem é o coração que está batendo dentro do corpo. De quem é o coração que está aí? É meu. É meu? Sendo meu, a gente costuma fazer tudo que bem entende com aquilo que é da gente. Estou certo ou estou errado? Então, tá bom. Talvez você não queira fazer isso. Mas se você quisesse, você poderia dizer ao seu coração: ô, meu amigo, descansa aí 5 minutos, dá uma paradinha aí. Alguém pode? Bem, também aqui dentro, assim, mais ou menos nessa altura de cada um corpo, uns são mais embaixo, outros são mais em cima, mas todos são mais ou menos aqui, daqui até aqui, é o nosso estômago. O nosso estômago, ele contrai e descontrai ininterruptamente desde que nascemos, desde que somos concebidos, ele contrai, descontrai, contrai, descontrai, contrai, descontrai. Quando tem comida lá dentro, a grosso modo falando, nós sentimos aquela sensação de satisfação, aquela satisfação de plenitude. Quando uma parede estomacal começa a bater uma na outra, a gente expressa que estou com fome, porque o estômago está vazio. E então necessitamos ir lá na geladeira e papar alguma coisa, ou passar num Dunk, ou passar num burger, ou passar num Mac aí, e colocarmos alguma coisa lá para a gente matar a fome. Não é para morrer, é para matar a fome, para colocar comida lá dentro do estômago. Foi Deus que criou assim, e qualquer malfunção nessas poucas coisas que eu disse aqui para os irmãos, acarreta sérios danos ao resto do organismo. Qualquer malfunção, às vezes por ignorância mesmo, a gente se alimenta mais de uma coisa do que de outra, e aí então vai lá no doutor, e o doutor fala assim: você precisa comer carne, você precisa tomar leite, você precisa comer verdura, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Deus fez assim a nossa natureza, Deus fez assim o nosso físico, precisamos de tudo que Deus colocou na terra para o nosso proveito, para a nossa saúde física. Saúde espiritual é uma coisa, saúde física é outra coisa. Saúde espiritual nós adquirimos no culto a Deus, adquirimos na devoção a Deus, adquirimos na oração, e assim vamos crescendo espiritualmente. Mas a saúde física depende muito da nossa alimentação, uma vida sadia, correta, e não podemos descuidar do corpo, porque é com esse corpo que nós exercemos o ministério, é com esse corpo que nós cantamos, pregamos, é com esse corpo que nós servimos a Deus, somos missionários com esse corpo, evangelistas, pregadores, enfim, é com esse corpo que nós servimos a Deus. Então existe uma harmonia, aquela harmonia que o apóstolo Paulo falou, que cada membro do corpo tem a sua função, e não adianta o pé querer fazer a função da cabeça, porque não vai dar certo. E também não adianta a gente querer andar com a cabeça, porque a cabeça não sabe andar. Não adianta a gente querer falar com o dedão do pé, porque o dedão do pé não sabe falar. A nossa boca é a parte especial do nosso corpo, adaptada para a fala. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque Deus colocou tudo no lugar certinho. Amém, queridos? Amém. Tudo no lugar certinho. Eu costumo brincar, quando estou falando para jovens, e isso já faz muito tempo, porque agora os irmãos já sabem, né? Deus preparou o corpo humano bem certinho, e Ele preparou um lugar adequado para o castigo. Então é errado bater na criança, se tiver que chegar a esse ponto, né? Em qualquer outro lugar. Mas é correto colocar a criança no colo e bater naquele lugar apropriado para bater. É errado bater no rosto, é errado bater na perna, é errado, tem que bater lá onde a região glútea é mais rechonchuda, né? Tem mais carne, ofende menos, sara logo, né? É a harmonia do corpo humano. Se estudarmos o corpo humano, nós vamos ver que é alguma coisa perfeita. Não há máquina no mundo capaz de reproduzir
o que representa o corpo humano. E isso, meus amados irmãos, prova que nós saímos da mão de um Criador muito sábio. Aleluia! Muito sábio, que soube colocar as partes nos devidos lugares. Eu dou 1000 graças a Deus por esse Deus maravilhoso ser assim tão bondoso conosco. Graças a Deus. Como eu disse, eu não posso desenvolver muito. Ele fica ali assim, ó. Eu quero deixar então por aqui. Eu pensei que eu ia poder falar sobre os argumentos todos nessa manhã. E assim já começa a dar uma atrasadinha. Mas eu quero deixar por aqui, quero ser obediente. Se quiserem desenvolver um pouquinho mais de teologia sistemática, dá uma passadinha lá na livraria. Não são livros caros, mas são indispensáveis. E eu não quero dizer que você vai lá sentar e numa sentada já lê tudo. Mas vai lá, adquire lá, que são muito importantes. O Meyer Pearman, pelo amor de Deus, se você não tem, acho que você precisa ter uma conversinha comigo para a gente acertar aquele lugarzinho. Aquele lugar de correção. Se você não tem, é uma grande falha. Então precisa ter. Outros não são tão assim importantes, mas pode ter também. Um obreiro precisa ter uma biblioteca, irmãos. Um obreiro precisa ter uma biblioteca. Não quero dizer que seja assim de muitos 1000 volumes, mas uma biblioteca ao menos elementar um obreiro precisa ter. E lá também está o nosso livrinho, né? Os irmãos querendo nos abençoar, faça isso e serão abençoados também. Assim o desejamos. Curva a sua cabeça um pouquinho. Ou melhor, fique em pé um pouquinho, porque o pastor vai orar mesmo, e aí já fica feito esse trabalho. Eu não vou fazer a ergometria de Jesus agora, meus irmãos estão querendo, né? Está esticando para frente assim. Aquela ergometria de Jesus, a academia de Jesus aqui na igreja, de vez em quando é muito importante. Mas é bom depois do almoço, que aí a gente deixa os alimentos irem para os lugares adequados, apropriados, né? Papaizinho querido, os teus filhos se prostram diante de ti, em adoração ao teu nome, pela grandeza da tua majestade e pela tua criatividade, Senhor, em produzir essas coisas maravilhosas, na natureza, na história, no nosso corpo. Oh Senhor, permite que a cada dia esse templo que o Senhor nos deu possa comportar a Ti e se inclinar a Ti e Te adorar com toda a força possível que o Senhor mesmo dá para o nosso ser. Papaizinho amado, estende a Tua mão para cada um, é no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Amém.